Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o psicólogo Dinarcio Lima falando, psicólogo com foco em autoestima e relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre os segredos para uma relação brilhante. Então fica comigo nessa live que hoje nós vamos falar sobre todos os segredos para que você tenha uma relação brilhante. Tá? Relação brilhante aqui eu quero dizer uma relação boa, sólida, saudável, uma relação em que você se sente bem para estar nessa relação, que você se sente confortável. Então nós vamos falar hoje sobre dicas, técnicas, como você ter uma relação brilhante, tá? Oi, Helder, boa noite a todos. E a gente vai falar sobre essas dicas, né? Primeiro a gente vai começar alinhando as expectativas para o que é a live e o que não é a live, para quem é a live, para quem não é a live, tá? A live é para todo mundo que quer ter uma boa relação, para todo mundo que quer ter um bom relacionamento, para todo mundo que quer se sentir bem na relação e entender os caminhos, né? Quais são os caminhos que eu preciso trilhar para conseguir ter uma boa relação? É possível sim a gente estabelecer caminhos, estabelecer ferramentas, métodos para que a gente consiga ter uma boa relação. A maioria das pessoas não sabem sobre isso e por isso que tem relacionamentos frustrados, infelizes, inseguros, tá? Tudo isso porque as pessoas não buscam conhecimento. Por exemplo, estar sexta-feira em uma live ouvindo sobre relacionamento é buscar conhecimento, mas nem todo mundo quer buscar conhecimento na sexta-feira à noite, né? Então, a gente vai tentar aqui mapear quais são as estratégias que a gente pode fazer de forma bem prática, tá? Que vocês podem executar no dia a dia de vocês para vocês conseguirem ter um bom relacionamento, certo? O primeiro grande ponto é que essa live não é receita, tá? Então eu não vou trazer uma fórmula pronta para vocês. Olha, faça assim, assim, assim que você vai conseguir isso, tá? Não é adivinhação, não é fórmula mágica, não tenho bola de cristal, não tenho como fazer essa promessa para você. Então aqui não é fórmula, não é receita, mas eu vou te trazer estratégias concretas, cientificamente comprovadas que podem te ajudar no seu relacionamento, certo? Outro grande ponto é que não é simples. O que eu vou falar aqui para vocês, apesar de ser prático, de você conseguir executar no seu dia a dia, não é simples, né? A gente tem que ter essa ideia que estar em um relacionamento é algo complicado, é algo denso, é algo complexo. Acho que não é nem complicado, é complexo. Tem muita complexidade. E se você está em um relacionamento e você deseja manter esse relacionamento, você precisa ter ciência disso. Que não é simples, que não é algo simples, que vai requerer de você muito esforço, certo? É como uma maratona. Você já correu? Se você já correu, você tem mais ou menos essa ideia. É como uma maratona. Se você está ali correndo, antes de correr, você precisa se preparar para a corrida, né? Você precisa colocar um tênis, você precisa colocar uma roupa confortável, você precisa estar hidratado, você precisa estar disposto para correr. E o processo é difícil. Por quê? Porque você vai correr quilômetros e mais quilômetros. Então você precisa estar preparado para isso. E quando as pessoas não entendem isso, elas querem resultados fácil e rápido. Fáceis, né? Fáceis e rápidos. Então é preciso ter ciência de que não é simples e que vai requerer de você muito esforço para você conseguir, tá? É preciso também ter ideia de atitude. Muitas pessoas estão obesas de conhecimento. Elas sabem muita coisa, sabem mais ou menos o que precisam fazer para conseguir ter um bom relacionamento, mas não aplicam nada. Ficam só de falação. E é preciso você conseguir aplicar o que você tem, né, de conhecimento, tá? Outro grande ponto é a autorresponsabilidade. Parar de culpar o outro o tempo inteiro pelo relacionamento não estar legal, pelo relacionamento não estar saudável, por ter toxicidade dentro da relação, parar de fazer esse processo de acusar sempre o outro e passar a assumir mais as suas responsabilidades no relacionamento, tá? Onde você está errando, onde você precisa melhorar, porque aí, a partir dessa visão, é o que você pode mudar, né? Porque nem sempre a gente controla como o outro vai agir, mas a gente pode controlar as nossas atitudes, certo? Então, só para a gente alinhar a expectativa da live e para a gente começar de fato, certo? Então, o primeiro grande ponto, olha, chegou uma pergunta aqui do Hildo, é isso? Como esquecer uma pessoa do passado, tá? A gente pode responder essa pergunta em um outro momento, tá? Mas o primeiro passo é você entender o que te conecta a ela,
né? O que você conecta você a essa pessoa do passado? Responda essa pergunta para mim. O que conecta você a essa pessoa do passado? Como você ainda se sente conectado a ela? Depois de você responder essa pergunta, a gente pensa em uma outra live como fazer esse processo, porque não é um processo simples, está me pedindo uma coisa, uma resposta de uma pergunta muito ampla. Então, para a gente conseguir responder dessa pergunta, a gente precisa fazer uma outra live, mas eu faço com todo prazer para conseguir te ajudar com isso, certo? Hoje a gente vai iniciar falando sobre o que não contribui para uma relação saudável e uma relação brilhante, uma relação de sucesso. Se é que assim a gente pode falar sobre relacionamentos, né? Então, tem muitos fatores que não contribuem. A gente geralmente quer entender o que eu faço para ter uma boa relação. Então, eu vou começar te dizendo o que você não deve fazer, porque isso vai prejudicar a sua relação. O primeiro ponto são erros de comunicação, né? Existem muitos erros de comunicação dentro dos relacionamentos. No diálogo, na conversa, as pessoas não conseguem mais conversar de uma forma a não falar o que quer, falar qualquer coisa que pensam e acabar agredindo o outro. Elas não conseguem, elas simplesmente falam. E são erros de comunicação, como por exemplo, interpretação, né? O outro fala para mim algo, eu escuto o que eu quero, filtro da minha forma, interpreto, processo toda essa informação em mim e acabo gerando ciúme, raiva, insegurança, mas o outro não necessariamente falou aquilo que eu ouvi, né? Eu ouvi algo, o que eu queria ouvir, né? E aí eu faço a minha própria interpretação disso. Então existem muitos erros de comunicação que vão interferir o relacionamento. Isso é um grande ponto para você ficar atento. O que eu falo nem sempre é o que eu comunico. Tem muitas pessoas gritando no relacionamento, falando, achando que estão comunicando algo, mas na verdade não estão comunicando nada. Ou não entenderam ainda o que precisa comunicar. Então, erros de comunicação são coisas que precisam ser avaliadas dentro da relação. A outra é a falta de DR, é a falta de discutir a relação, né? A gente sabe o conceito de DR de uma forma ainda muito errada. Discutir a relação nada mais é do que você colocar as cartas na mesa. É você parar um tempo para se dedicar a uma conversa verdadeira e sincera sobre como está a relação de vocês. Tá dando para entender? Então, é preciso, em algum momento da semana, do mês, do ano, você parar para fazer uma avaliação do seu relacionamento. Para você entender o que tem de errado na sua relação, o que está dando certo, o que pode melhorar, quais os limites precisam ser estabelecidos para que vocês tenham uma boa relação. A maioria das pessoas não fazem isso. A DR, discutir a relação, é mais ali no sentido de brigar, de expor a sua raiva, de aliviar um sentimento de angústia, de ansiedade, né? Então você sempre vai discutir a relação magoado, chateado, com ódio no coração, com rancor daquela pessoa, e aí você expõe. É quase vomitar a relação, né? Então discutir a relação não é isso. Mas a falta da discussão da relação, uma discussão sincera, uma discussão em que há uma boa comunicação, em que há empatia, pode trazer bons resultados. Mas a falta dessa comunicação pode trazer muitas consequências negativas, tá? Então, é preciso pensar nessa falta de DR. Outros dois pontos são falta de confiança, a falta de segurança, né? É que eu coloquei quase junto, falta de confiança e falta de segurança. Pessoas muito inseguras dentro do relacionamento, pessoas que não conseguem confiar. E aí vem um grande vilão dos relacionamentos hoje, que é o ciúme, né? Pessoas que estão ali na beira do desespero, né? Com um ciúme muito latente, com um ciúme muito intenso. E essas pessoas precisam parar e conseguir rever os seus conceitos dentro do relacionamento. O que faz ela se sentir insegura, quais são as suas necessidades naquele momento, quais são os seus valores. E a partir do momento em que você consegue ampliar isso e entender tudo isso, é que você consegue ter uma boa relação. Mas a falta de confiança e a falta de segurança são dois erros muito comuns dentro do relacionamento que acabam interferindo na qualidade da sua relação. A falta de reciprocidade é outro grande vilão que contribui para que você não tenha uma boa relação, certo? O que é ser recíproco? É você conseguir dar para o outro uma porcentagem daquilo que ele te dá. Né? Não é nem 100%, porque nem sei se a pessoa tem como dar 100% de volta, mas ela tem um zelo
por alguém que cuidou dela e ela quer cuidar de volta, por alguém que sabe se comunicar com ela e ela quer comunicar também, se comunicar também com essa pessoa de uma forma saudável. Então é você conseguir se colocar no lugar do outro e entender esse zelo, esse cuidado que você precisa ter na relação com o outro. É ter parceria, certo? É ser companheiro dentro do relacionamento, é incentivar os sonhos do outro, é partilhar dores. Isso é uma relação. E quando isso não há, quando não há, nesse caso, a reciprocidade e a parceria, você tem um grande problema na comunicação, tá bom? Na comunicação e no relacionamento, certo? Outro grande ponto é a falta de empatia, né? A pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. E aqui as pessoas acabam confundindo as coisas. Não é você achar que você conhece como é estar no lugar do outro, porque você não sabe como é estar no lugar do outro. Você não sabe como é sentir o que ele está sentindo, você não sabe como é viver o que ele está vivendo. Mas você pode supor e tentar entender esse lugar, se colocar no lugar de acolher, né, a dor do outro, de tentar entender a dor do outro. Então, de alguma forma, a empatia ela é muito significativa na relação. E os relacionamentos estão com uma falta de empatia muito grande. Então, a falta de empatia é um fator que não contribui para você ter uma boa relação, tá bom? Olha só, a Laís colocou aqui. E quando você tenta se comunicar dessa forma e a pessoa não te entende, devido a anos de comunicação errada? Então, e aí a gente entra num ponto muito importante, a Laís, que é você aprender a se comunicar novamente, tá? O primeiro ponto aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, é você entender, a minha comunicação pode estar errada, tá? É assumir a sua responsabilidade primeiro. A minha comunicação pode estar errada. A partir do momento que eu entendo isso, eu quero mudar. Como é que eu faço para mudar? A gente vai falar lá na frente. Existe um modelo de comunicação, um tipo de comunicação que, se você aplicar no seu relacionamento, você consegue ter muitos ganhos. Inclusive, você mudando a sua comunicação, o outro se sente quase que na obrigação de também mudar a comunicação dele. É quase uma forma de persuasão dentro do relacionamento, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre isso. Segura um pouquinho, tá? Então, esses elementos que eu falei para vocês, erro de comunicação, falta de discutir a relação, falta de confiança, falta de segurança, ciúmes, falta de reciprocidade, falta de empatia, tudo isso são fatores que não contribuem para você ter uma boa relação. E o outro grande ponto é a falta de inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? É você aprender a entender as suas emoções, entender como acontecem os seus sentimentos, dar os significados que precisam ser dados e conseguir processar tudo isso com muita clareza, com muita consciência. Entende? Então, quando a gente é inteligente e emocional, a gente consegue perceber quando a gente está com raiva, quando a gente de fato está inseguro na relação e consegue comunicar para o outro isso de uma forma que ele não se sinta agredido, certo? O grande problema é que a gente não consegue processar as nossas emoções e acaba vomitando tudo isso no outro, né? E aí é xingamento, é uma comunicação agressiva. E aí comunicação agressiva nem sempre é a que você xinga, mas é a que você não consegue expressar a sua necessidade. Você só fala pro outro que você precisa, que você precisa, que você precisa, mas você não comunica muita coisa com isso, tá? Eu preciso ter cuidado com essa comunicação. Vou falar um pouquinho mais lá na frente, certo? Então, uma coisa que a gente precisa pensar é que o número de divórcios hoje dentro dos relacionamentos está muito alto, né? São dados que a gente tem de casamentos oficiais, né? Pessoas que foram lá, assinaram um contrato e que firmaram o acordo do casamento, e é muito alta a taxa de pessoas que estão se separando. Porém, fora esses casamentos, ainda tem aqueles casamentos que são informais, né? Que não foram oficializados e que estão terminando muito. Aí a gente costuma se perguntar assim, mas de quem é a culpa do fim de uma relação? Quem foi o culpado por tudo isso? Né? É importante a gente pensar sobre essa pergunta. Ediane botou, cheguei atrasada, mas cheguei. Bem-vinda, Ediane. Então fique com a gente para aprender um pouquinho hoje sobre como ter um relacionamento brilhante. Olha só, o tema é chamativo, né? Então, é preciso a gente pensar, galera, que no fim de uma relação, a gente sempre vai ter o que a gente vai chamar de método 50-50. Ou seja, você tem 50% da responsabilidade e o outro tem 50% da responsabilidade, certo?
No fim de uma relação, não adianta você querer colocar a culpa somente no outro. Você precisa assumir que você também errou. Porque até mesmo numa traição, o traído, ele tem uma parcela de responsabilidade. Por quê? Porque ele se permite muitas vezes ser abusado dentro do relacionamento. Ele permite muitas vezes ser colocado nesse lugar de segunda opção. Ele permite muitas vezes no relacionamento ser xingado. Ele permite muitas vezes no relacionamento ser criticado. É uma pessoa que não consegue impor limites. É uma pessoa que não consegue delimitar fronteiras dentro da relação. Quando a gente não estabelece o que o outro pode fazer no relacionamento, como ele pode falar comigo, como ele não deve falar comigo, entende? Quando a gente não deixa tudo isso muito bem delimitado, a gente também está sendo responsável pelo caos que se instala dentro daquele relacionamento. Então, todo mundo tem uma parcela de contribuição, tem uma porcentagem ali de responsabilidade sobre o fim da relação, certo? Então, a gente precisa pensar nesse método, 50-50. 50% de responsabilidade sua, 50% de responsabilidade dele, certo? E aí, a gente tá falando aqui de culpa, a gente tá falando de responsabilidade. Geralmente, e eu vou dizer que eu acredito que de fato é isso, uma relação ela chega ao fim pela falta. Falta algo dentro daquele relacionamento. Faltou algo, deixou algo a desejar. No início do relacionamento, as pessoas estão preocupadas com a relação, preocupadas em manter, preocupadas em cuidar do relacionamento, e com o passar do tempo isso começa a ficar mais difícil, né? Porque a rotina, o dia a dia vai deixando tudo aquilo mais complicado, né? Mas é preciso a gente pensar que existe, para que um relacionamento ele chegue ao fim, existe algo que ficou faltando, né? Seja parceria, seja comunicação, seja amizade, seja sexo. Algo faltou naquele relacionamento que fez o outro pensar que seria melhor estar fora da relação, que fora ele teria algo melhor, entende? Então é preciso pensar onde é que o relacionamento está em falta, porque após finalizar, eu tenho isso é muito importante. Eu recebo mensagem às vezes do pessoal, seja no Facebook, seja no Instagram, eu recebo mensagem do pessoal dizendo assim: olha só, a pessoa me mandou uma mensagem um dia: olha, meu relacionamento tá assim, a gente não consegue mais se comunicar, a gente não consegue mais se relacionar, tá quase terminando. 2 semanas depois ela chega pra mim: olha só, eu não vou mais participar do processo terapêutico porque meu relacionamento já terminou. 2 semanas depois. E aí a gente fica pensando, por que essa pessoa esperou tanto tempo para pedir ajuda se ela já sabia que o relacionamento dela estava com uma deficiência grande, né? Então a gente sabe que existe algo ali que não está bom no relacionamento, mas a gente fica adiando muitas vezes pedir ajuda. E pedir ajuda muitas vezes é necessário. Se eu não sei como lidar com a minha comunicação dentro do meu relacionamento, eu preciso ter, né, a humildade de pedir ajuda, né? Pedir ajuda não tem nenhum problema, certo? E é para isso que serve, por exemplo, a psicoterapia. Muitas vezes as pessoas pensam que psicoterapia é só para quem está com problemas emocionais muito aflitos. Não. Se você tem um problema de comunicação, você não sabe se comunicar dentro do seu relacionamento, você pode usar a psicoterapia como uma ferramenta para aprender a se comunicar, certo? E no meu ponto de vista, é a melhor ferramenta para você aprender comunicação, inteligência emocional, é a psicoterapia, tá? Existem alguns princípios, e eu vou listar aqui 5 princípios para vocês que vão embasar, que vão fundamentar qualquer tipo de relação que seja uma relação bem estruturada, uma relação boa, bacana, saudável, feliz. São 5 princípios que eu trouxe hoje para vocês. São só esses 5? Não. Mas hoje eu vou trazer 5 princípios para vocês. O primeiro é a conexão, né? O princípio de se sentir conectado ao outro. Ele é o contrário do conflito. Às vezes a gente está numa relação e a gente percebe que tudo é conflituoso. Os meus sonhos não casam com os seus, a minha perspectiva de vida, a minha forma de tratar as pessoas não é igual à do outro. Vocês estão conseguindo compreender? É um conflito muito grande e muitas vezes isso vem desde o namoro, né? Desde o momento que vocês se conheceram. Você percebe que não é compatível. Aquela regra da física dos opostos se atraem é na física. Dentro dos relacionamentos, a gente precisa encontrar pessoas que são similares a nós.
que pensam da mesma forma ou de forma semelhante, que têm sonhos parecidos, que têm projetos parecidos, que têm formas de comunicação parecida. Se não há uma conexão, se você não se sente pertencente a esse relacionamento, parece que esse relacionamento não é para você, provavelmente, de fato, ele não seja para você e você está se iludindo em uma esperança tóxica. Eu já falei isso em outra live e é preciso a gente ter muita consciência disso. Talvez você esteja vivendo uma esperança tóxica, uma esperança que esse relacionamento vai mudar, uma esperança que esse relacionamento vai mudar e ele de fato nunca muda. Porque talvez você esteja se iludindo na esperança de que algo mude e não vai mudar, tá? Então é preciso a gente pensar que a conexão ela precisa existir no relacionamento. Eu preciso me sentir pertencente a esse relacionamento e querer estar nesse relacionamento. Outro grande ponto, outro grande princípio é a admiração. Todo relacionamento precisa ter admiração entre os parceiros. Eu preciso admirar o seu jeito de lidar com o seu trabalho. Eu preciso admirar o seu jeito de lidar com as pessoas. Eu preciso achar graça. Eu preciso ver beleza no seu jeito de sonhar, tá? Muitas vezes eu pergunto dentro do meu consultório para as pessoas, né, o que elas veem de belo no outro, o que elas admiram no outro, e elas simplesmente não conseguem responder. E se você não consegue responder o que você admira no seu parceiro, é porque talvez você não admire nada nele, tá? E é preciso a gente entender que a admiração é um princípio fundamental para você ter uma relação boa. Você precisa olhar para o outro e ver graça. Você precisa olhar para o outro e encontrar beleza nele, admiração, é sonhar, o seu coração bater mais forte quando você consegue olhar para essa pessoa, tá? Então a admiração é muito importante. Ediane colocou assim. Na verdade, passando uma maquiagem em cima, sabendo que não dá certo. Às vezes as pessoas querem ter a certeza que não vai dar certo várias vezes. Perfeito, né? E aí a gente vai maquiando isso, se iludindo, acreditando que vai dar certo. Aí ela sempre fica pensando, mas e se der certo, né? E se eu não desistir e der certo? Só que a gente também tem que pensar, e se der errado, né? É preciso pensar sempre nas duas possibilidades de uma forma muito racional e consciente. Tem a possibilidade de dar certo e da pessoa mudar, e tem a possibilidade dela não mudar. E se ela não mudar? Vai ser bom pra você? Você vai se sentir confortável com o tempo que você passou com essa pessoa, anos, décadas, e essa pessoa simplesmente não mudou? Você vai se sentir confortável com isso? Então é preciso a gente pensar sobre isso, tá? Então, outro grande ponto é a autorresponsabilidade, né? Que eu já falei aqui várias vezes. A autorresponsabilidade é um fator fundamental para você conseguir ter uma boa relação. A autorresponsabilidade é a capacidade de você atrair para você a sua parcela de contribuição em tudo que acontece na relação. Às vezes a gente culpa o outro por algo que nós mesmos fizemos ou pela nossa confusão emocional, mas a gente começa a projetar sobre o outro, a lançar sobre o outro. E é preciso a gente ter cuidado com isso, porque se a gente não assume a responsabilidade pela nossa relação, também o outro tem a parcela dele, obviamente. Todo mundo tem sua parcela de contribuição. Mas se você não assume a sua parcela, você vai ficar sempre ligado em acusar o outro e se colocando no lugar de vítima. O vitimismo é um problema dentro do relacionamento muito grande, tá? Eu acho que se não deu certo a primeira e a segunda, a terceira não vai dar certo. É complicado, você precisa parar para analisar isso a fundo, né? Deus deu errado uma vez, deu errado a segunda vez. O que faz com que a terceira dê certo? A pessoa mudou? A pessoa realmente teve essa consciência, essa percepção de mudar esse comportamento, de mudar as atitudes dele, de mudar aquilo que fez com que o relacionamento terminasse? Se não, realmente talvez não dê certo. E é preciso aprofundar isso, cada um aprofundar a sua própria relação, tá bom? Outro grande ponto, que é um princípio de uma boa relação, é limites. As pessoas precisam aprender a colocar limites nas suas relações. Colocar limites não é só você dizer não, é você saber reconhecer aonde o outro começa a te afetar, né? Se a gente perceber que o outro, de alguma forma, nos desestabiliza emocionalmente com as atitudes dele, eu preciso deixar isso claro na relação. E por isso a importância da comunicação. Eu preciso ter consciência de conseguir dizer para o outro assim, olha, quando você
fala dessa forma, você me deixa muito insegura. Você me deixa muito inseguro. Toda vez que você menciona a sua ex dentro do nosso relacionamento, eu me sinto um pouco abalada, eu me sinto insegura. É preciso você saber reconhecer isso, porque quando você delimita isso, você faz com que o outro perceba que as atitudes dele podem estar sendo tóxicas para você, entende? Então é preciso você dizer, olha, isso eu não aceito, eu não gosto dessa forma, e é por isso que é importante você se autoconhecer. Pessoas que não se conhecem, pessoas que não ampliam o autoconhecimento sobre si, elas não vão dizer do que gostam, elas não vão conseguir impor limite porque elas não sabem do que gostam, elas não sabem quais são seus valores, elas não sabem quais são suas necessidades, elas nem sabem se amam, entende? Então você precisa saber reconhecer em você. Primeiro você precisa voltar o seu olhar para se conhecer, e depois você consegue impor limite dentro do seu relacionamento, definindo, olha, aqui você pode fazer isso, aqui você não pode. Assim eu gosto, assim eu não gosto. Assim me faz bem, assim me faz mal. No momento em que você faz essa definição, essa distinção, você consegue ter uma boa relação. Olha aí, até rimou. Então, limites é importante. Outro ponto é você desejar estar ali. Né? A gente costuma muito, dentro do consultório até, fazer algum tipo de projeção. Projeção no tempo, no sentido, se imagine hoje, na situação em que o relacionamento de vocês se encontram. Se imagina hoje, daqui a 5 anos, vamos lá, vamos ser breve, 5 anos. Você vai estar confortável dentro desse relacionamento, vivendo do jeito que ele está. Vivendo exatamente do jeito que ele está, com os conflitos que vocês têm, com as qualidades que o relacionamento de vocês tem. Você vai conseguir viver daqui a 5 anos? Você se sente bem quando você pensa nisso? Esse é o primeiro ponto. Depois a gente dobra isso. E se for 10 anos? Quando chega, às vezes, em 5 anos, as pessoas já estão desesperadas. Ela diz, não, eu não consigo 5 anos passar com uma pessoa que não consegue me respeitar. Ou passar 5 anos com uma pessoa que não consegue falar sobre as suas emoções. Passar 5 anos com uma pessoa que não é recíproco comigo, não cuida de mim, não cuida das minhas necessidades. Então, é preciso você desejar estar num relacionamento. Se você tem dúvida, e olha só, se você tem dúvida de que esse relacionamento é para você, talvez ele não seja para você. Quando a gente está numa boa relação, numa relação que é saudável, a gente se sente conectado. A gente se sente pertencente. Eu sinto que pertenço a esse relacionamento porque ele me faz bem, porque ele contribui para o meu crescimento. Eu me sinto uma pessoa melhor quando eu estou nesse relacionamento. Então, quando você não deseja estar naquele relacionamento, por um segundo que seja, você precisa racionalmente, usando a sua inteligência emocional, se questionar se esse relacionamento de fato é para você, tá? Então, esses são os princípios: conexão, admiração, autorresponsabilidade, limites e desejo de estar naquele relacionamento. 5 princípios para que você consiga pensar num bom relacionamento. E agora a gente vai entrar num ponto que é o que fazer para ter uma relação brilhante, certo? Que afinal a gente está aqui para isso, né? Vocês estão conseguindo compreender? Deixa eu beber uma água. Me diz se está ficando claro para vocês, se vocês estão conseguindo entender tudo. E aí a gente precisa pensar nesse agora o que fazer. A gente sabe, acabou de ver os princípios, e a gente precisa pensar o que a gente precisa fazer então para ter uma boa relação. O primeiro grande ponto aqui é saiba sobre você. Se conheça, né? Que é algo que eu estou batendo muito nessa tecla. É importante você se conhecer, você entender quem é você dentro desse relacionamento. O que você deseja com esse relacionamento. Então, saiba sobre você. Outro ponto é, tente entender o outro. Se colocar nesse lugar do outro é importante. Muda a perspectiva. Se coloca na cadeira do outro e tenta ver sobre o olhar dele, né? Sobre a perspectiva dele. Como é que ele se sente, provavelmente, com as suas atitudes dentro do relacionamento? Será que você não é a pessoa tóxica da relação? E aí a gente precisa sempre fazer esse questionamento. Porque muitas vezes eu sou tóxico na relação, não consigo aceitar isso de nenhuma forma
e continuo nesse processo de projeção, lançando para o outro algo que é meu, certo? Então eu sou tóxico na relação, mas eu afirmo o tempo inteiro que o outro é tóxico na relação para tentar me sentir um pouco melhor, tá? Então tenta mudar a perspectiva e olhar pela perspectiva do outro. Era isso que eu ia falar, tá? Outro ponto é, reconheça as fragilidades da relação, tá? Abra seus olhos, usa uma lupa, mas você precisa entender onde é a fragilidade da sua relação. É na comunicação? É na falta de empatia? É na falta de assumir que errou? É na falta de pedir perdão? Onde é que está faltando? Onde é que a sua relação é muito frágil? E você precisa ali lapidar. E você precisa ali trabalhar com o seu parceiro para conseguir ter uma boa relação. Se você não sabe onde você precisa trabalhar para que a sua relação seja uma relação melhor e uma relação saudável, você provavelmente vai ficar, olha, dando voltas e voltas nas mesmas situações e vivendo os mesmos conflitos. Teve uma pessoa hoje que respondeu lá na caixinha dos stories exatamente isso. Eu queria parar de viver a mesma situação várias vezes. Mas você já parou para pensar e analisar o que foi que você aprendeu da vez que você passou pela última vez naquela situação? Porque se você não conseguiu aprender nada, provavelmente você vai errar de novo, certo? Então é preciso a gente pensar quais são as fragilidades da nossa relação, o que a gente está errando para que a gente pare de errar. Porque se você não toma consciência dos erros que tem ali no relacionamento, provavelmente vocês vão ficar errando sempre no mesmo ponto, tá? Escolher um caminho é necessário. A gente sabe que, por exemplo, para melhorar a comunicação no relacionamento, existem diversos caminhos, existem diversas estratégias. Para você aprimorar a reciprocidade, empatia, perdão dentro da relação, existem diversos caminhos. É basicamente escolha um caminho e siga o caminho, tá? Se você não tem condições de escolher um caminho para você seguir, provavelmente você vai continuar nessa relação medíocre, né? Aquela relação que é na média, no máximo na média, da média para baixo. Então, escolha um caminho e siga por ele. No meio desse caminho, se você perceber que o que vocês estão fazendo não é legal, o que vocês estão fazendo não está resolvendo os problemas, corrija o percurso, né? É importante a gente ter essa inteligência, eu vou frisar essa palavra, inteligência emocional, esse termo inteligência emocional, para que vocês consigam entender que um relacionamento que tem inteligência e maturidade, essa é a palavra, ele consegue perceber, escolhe um caminho, segue por esse caminho, e quando ele percebe que não está dando certo, eles corrigem o percurso. Entende? Já andou com GPS ligado? Quando você muda a rota do GPS, ele automaticamente já vê o que é melhor, o que é pior, qual a rota ele deve seguir ali, de acordo com a sua mudança. Então, é isso que vocês precisam fazer dentro do relacionamento. Percebeu que esse caminho não é o caminho mais saudável para vocês, que essa forma que vocês estão lidando com os problemas não é a melhor forma, corrige o percurso, muda, vai por um outro lugar, fala de uma outra forma, pede de uma outra forma, solicita mais atenção de uma outra forma, pede mais carinho de uma outra forma, entende? Talvez o que você esteja fazendo no seu relacionamento não esteja dando certo porque você está tentando a mesma coisa várias vezes de forma errada e você ainda não conseguiu corrigir esse percurso, tá bom? É preciso fazer essa autoanálise, essa capacidade. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar para os, acho que são 6 que eu selecionei para vocês. 6 grandes pontos para você conseguir melhorar a sua relação. É o como, né? Como eu melhoro a minha relação. O primeiro deles, a gente já vai entrar, que é comunicação. Novidade, né? Comunicação é sempre uma das mais faladas artes de conseguir melhorar o relacionamento. E eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que se comunicam muito bem no relacionamento têm relacionamentos excelentes. Por quê? Porque a comunicação é a capacidade de você conseguir expressar com clareza, com coesão, o que você sente, o que você pensa, como você quer ver aquele relacionamento melhorar. Pessoas que não conseguem se comunicar com clareza
fica tudo muito confuso. Veja só, tá? Um casal lá dentro do carro e ela tá mexendo no celular enquanto ele tá dirigindo, certo? E ele diz para ela: sai desse celular, você vive o tempo inteiro no celular, para um pouco de mexer nesse celular, você só sabe fazer isso. Olha só, o que ele estava querendo dizer naquele momento? Ele estava se sentindo de alguma forma deixado de lado. Por quê? Porque a parceira que estava do lado dele, ele estava tentando conversar com ela, falar uma coisa importante, mas ela não estava parando para ouvir. E ele se sentiu colocado de lado. Mas a forma como ele comunicou foi uma forma extremamente agressiva. Aí ela se sente agredida e ela responde para ele: não, deixa, o celular é meu, eu faço o que eu quiser. Outro erro de comunicação, porque ela não conseguiu perceber qual era a necessidade que estava sendo expressa a partir da fala dele. Então, tanto quem fala como quem ouve precisa estar atento à forma de comunicação dentro do relacionamento, né? Se alguém não entendeu alguma coisa dentro do relacionamento, não é comunicação. Comunicação só acontece quando as duas partes conseguem se comunicar. Conseguem falar, uma consegue falar exatamente o que precisa e a outra consegue ouvir o pedido da pessoa que está falando. Senão, não é comunicação. É só fala, certo? Existem basicamente 4 tipos de comunicação. A gente tem a comunicação passiva, a comunicação ativa, a comunicação assertiva, e aqui a ativa agressiva, tá? A comunicação assertiva e um 4º tipo de comunicação, que é o tipo de comunicação mais adequado para os relacionamentos, é a comunicação não violenta. Não sei se você já ouviu falar sobre comunicação não violenta, CNV, tá? Mas dá uma pesquisada. A gente vai trazer isso como tema de live também em algum momento, mas é preciso a gente pensar nessa comunicação não violenta, tá? Esses 4 tipos de comunicação, eles vão ser básicos para a gente conseguir entender como é a nossa relação, como é a comunicação dentro do nosso relacionamento. O que é uma comunicação passiva? É aquela comunicação em que eu não consigo falar das minhas necessidades, do que eu preciso, do que eu penso no meu relacionamento. O outro o tempo inteiro é quem fala. E eu normalmente me calo diante do discurso do outro. Eu aceito o que ele fala sobre mim, eu aceito sempre as imposições dele, tá? Então é uma comunicação passiva, uma comunicação onde eu aceito do outro tudo o que ele me fala e não consigo me impor, não consigo estabelecer limites. A outra comunicação é uma comunicação agressiva. Então, é uma comunicação de alguém que não sabe lidar com suas próprias emoções e que vive falando que o outro está errado, que o outro não faz isso, que o outro provoca ciúme nela, que o outro é incapaz de falar sobre as emoções dele, que o outro não sabe lidar com o relacionamento, que o outro não presta. É sempre voltado para o outro. É uma comunicação ríspida, é uma comunicação sem clareza. Tá? Então essa é a comunicação agressiva. A comunicação assertiva é aquilo que você fala o que você precisa falar, tá? Mas não tem uma conexão emocional com o outro. Mas você fala com clareza aquilo que você está sentindo e como você está pensando aquilo. Mas não há uma conexão com o outro. No 4º tipo de comunicação, a gente tem a comunicação não violenta, que é a comunicação mais completa. É uma comunicação onde eu entendo os meus sentimentos, entendo as minhas necessidades, consigo falar para o outro exatamente o que eu sinto e o que eu penso, e aí eu me conecto com o outro a partir desse discurso. É diferente você dizer: olha só, você não sai do celular. É diferente você dizer isso para você dizer assim: olha, eu preciso da sua atenção. Quando você fala isso, você fica um pouco mais frágil, traz um sentido de fragilidade, mas o outro também consegue olhar com um olhar diferente para você. Ele consegue te olhar com um sentimento, com uma conexão. Ah, realmente ela está dizendo que precisa da minha atenção, então eu vou olhar para ela. É diferente de você falar de uma forma agressiva, certo? Então esses 4 tipos de comunicação são básicos para a gente ter uma relação bacana, uma relação legal. Outra coisa é, não aprenda a falar, aprenda, na verdade, a falar com a mente e não com as suas emoções. Hoje, um dos maiores problemas de comunicação dentro do relacionamento são as pessoas quererem falar com as suas emoções. Então, quando eu estou com raiva, eu deixo que a minha raiva saia, eu vou falando de forma desenfreada. É sempre a maneira que é falado. Isso, a maneira que é falada é importantíssima.
ela vai deixar tudo com mais clareza. Ou seja, se eu falo de uma forma, aquela mesma coisa, né? É um mesmo assunto, mas dependendo da forma como eu falo, vou causar no outro sentimentos diferentes, eu vou causar em mim também sentimentos diferentes, porque se eu me descontrolo na minha comunicação, eu sinto que eu não estou no controle das coisas, eu me sinto mais insegura ou inseguro quando eu não consigo me comunicar da forma que eu gostaria. Então, o como é exatamente, Laís, exatamente isso. O como se fala, tá? Então, a gente precisa entender que a gente não pode falar com as nossas emoções. Se eu estou inseguro, eu não posso deixar que a minha insegurança fale por mim. Eu preciso trazer racionalidade para o meu campo emocional e aprender a comunicar exatamente o que eu preciso comunicar, mas não deixando que as minhas emoções falem por mim. O problema é que as pessoas são tomadas por uma ira, por uma raiva, por uma insegurança, por um ciúme, e elas querem expressar, querem falar naquele momento, né? Não querem nem deixar para amanhã. Eu quero falar agora, eu quero falar exatamente o que eu estou sentindo, e aí elas botam para fora. E isso acaba destruindo todo o processo de comunicação que você poderia ter feito de uma forma totalmente diferente, certo? Então, outro ponto na comunicação é o ouvir, né? A gente pensa às vezes que comunicação é só falar, mas não, comunicação também é ouvir. E é uma escuta atenta. Olha só, não só ouça, mas escute. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é a capacidade que você tem de usar o seu aparelho aqui auditivo para ouvir o que o outro está falando. Essa capacidade geralmente a gente tem. Agora é preciso a gente pensar se a gente está escutando dentro do relacionamento, tá? Uma escuta atenta, se a gente está conseguindo ouvir. Eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Só um momento. Olha só isso aqui. Escutar requer mais que ouvir. Ou seja, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade. Então pensa só, isso aqui que vocês estão vendo, essa definição seria a definição de escutar. Escutar é muito mais que ouvir. A gente precisa tá entregue naquele momento. Eu sei que o dia a dia, a correria do dia a dia, né? Trabalho, escola, faculdade, responsabilidades, tudo isso acaba nos tirando um pouco do eixo e nos dessensibilizando quanto a isso. Mas é preciso a gente estar o tempo inteiro resgatando isso. A gente precisa aprender a escutar. Uma escuta atenta, uma escuta ativa dentro do relacionamento. Senão você não vai conseguir ter uma boa relação, tá? Então, pensa sobre isso. Vamos tirar aqui essa imagem. E aí, além da comunicação, para que você consiga ter um relacionamento brilhante, você precisa ter inteligência emocional, né? Como eu já falei um pouquinho de inteligência emocional, eu vou só passar aqui. Mas inteligência emocional é entender e acolher as suas emoções, pedir ajuda quando for necessário. Tem pessoas que estão sofrendo com processos emocionais de ansiedade, muitas vezes uma tristeza muito intensa no relacionamento, porque não conseguem sair daquele ciclo, né? Vivendo relações abusivas o tempo inteiro. E se sentem mal na relação que estão, mas não conseguem pedir ajuda. E pedir ajuda é algo extremamente necessário. Existe momento adequado para tudo. E quando você tem inteligência emocional, você é capaz de entender que nem sempre é o momento de falar. Nem sempre é o momento de pedir algo dentro do relacionamento. Às vezes você precisa silenciar, às vezes você precisa esperar para lá na frente voltar com esse assunto. Às vezes você precisa aprender a pedir perdão, às vezes você precisa aprender a pedir desculpa dentro do relacionamento, e tudo isso vem com a inteligência emocional. Você saber falar sobre o que sente é extremamente importante. Né? Dizer, entender suas emoções, entender suas necessidades, seus valores e conseguir dizer isso para o outro de alguma forma, tá bom? Então, inteligência emocional é um fator primordial. Outro ponto é procure aquilo que conecta. O que conecta você ao seu parceiro?
O que que faz com que você e seu parceiro tenham uma boa conexão? Os seus valores, os seus sonhos, os seus projetos, os seus hábitos conectam vocês? Quando vocês pensam em vida saudável, qual é a perspectiva que vocês têm de vida saudável? Quando vocês pensam em viajar, vocês pensam em viajar em lugares semelhantes? Quando vocês pensam em organização financeira, vocês conseguem se organizar de uma forma que os dois se sentem confortáveis com aquilo? Quando vocês estão nas atividades de casa, no mais básico, você sente que o outro é seu parceiro na organização da casa, na organização das atividades? Você sente tudo isso? Isso conecta no dia a dia. Deixa eu ver o que o Diogo colocou aqui. Quando apliquei suas orientações, eu me senti bem. Me acalmei e depois falei. E foi muito mais fácil. Perfeito. É exatamente isso, inteligência emocional. E quando a gente procura aquilo que conecta a gente ao nosso parceiro, a gente tem chances de ter um relacionamento muito melhor. Porque a gente sabe onde é que a gente está ligado a essa pessoa, tá? Outro ponto é empatia. É esse se colocar no outro, é entender o outro, mas não achar que sabe tudo sobre ele. Se você achar que sabe tudo sobre o seu parceiro, você vai querer estar o tempo inteiro interpretando. Ah, mas porque você acha isso? Ah, porque você pensa isso? Ah, porque você deve sentir isso, que você fala o tempo inteiro nessa pessoa. Você deve gostar dessa pessoa, que você fala o tempo inteiro nela. Ciumentos e ciumentas de plantão, né? Então, não ache que sabe tudo sobre o outro. Deixe que o outro fale sobre ele. O máximo que você pode fazer é tentar se colocar no lugar do outro, mas você nunca vai conseguir assumir esse lugar, tá bom? Então, faça a pessoa que está com você se sentir a pessoa mais especial do mundo, né? Um relacionamento, ele vai ser um bom relacionamento quando as duas pessoas acharem que uma para outra é a pessoa mais importante do mundo. É quando ele se sentir especial quando você fala dele. É quando ela se sentir especial quando você fala dela. Né? É quando um vê no olho do outro que quando ele fala que ama é porque ama de verdade. E não porque é só seguir um protocolo, dizer que ama. Não. Você vê no olhar do outro, você sente nas palavras do outro verdade. Então, faça o outro se sentir como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. E que talvez ele seja para você, mas faça ele sentir isso. Aprenda a comunicar isso dentro do seu relacionamento. E aí tenha uma escuta atenta e busque incentivar a pessoa, né? Empatia tem a ver com isso também. Eu me coloco no lugar do outro, eu incentivo o outro em projetos, em sonhos, né? O que ele está planejando para o futuro dele? O que ele quer a médio, curto e longo prazo, né? E eu incentivo essa pessoa. Eu digo para ela, olha, eu tô com você, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Então, tenham esse hábito de ter palavras, de ter formas de incentivar o outro, de colocar o outro para cima, de levantar o outro de alguma forma. Ah, Dinarte, mas ele não costuma fazer isso comigo, ou ela não costuma fazer isso comigo. Faça a sua parte. Quando você começar a executar isso dentro do relacionamento, o outro vai se sentir quase que na obrigação de também fazer isso por você. Isso é um movimento de reciprocidade dentro da relação. Alguém começa fazendo algo e o outro vai seguindo aos poucos. Então, a gente vai falar daqui a pouco, agora na verdade, de questões de invista no básico. Invista no básico dentro do seu relacionamento. Às vezes as pessoas querem inventar coisas. Ah, não, acho que o meu relacionamento está ruim, a gente precisa de... E aí quer a resposta que é a resposta mágica, a fórmula mágica para mudar o relacionamento. E muitas vezes a mudança para o seu relacionamento está no básico. O que é o básico? É o boa noite, é o bom dia, é o por favor, é obrigado, é olhar no olho, é fazer um pedido não ríspido, é fazer um pedido consciente, amigável dentro da relação. É fazer cafuné, é fazer massagem nos pés. Não sei quanto tempo vocês que estão aqui na live, há quanto tempo você não faz isso no seu parceiro, mas esses cuidados básicos com a relação é o que vai fazer a relação ter consistência, né? Ser constante dentro do relacionamento é importante. É preciso manter uma rotina, um momento diário, não é uma vez por semana.
Não é uma vez por mês que você precisa fazer isso. É preciso ter constância e consistência dentro do relacionamento, de fazendo tudo isso que eu falei, cafuné, massagem nos pés, cuidar da pessoa quando ela estiver doente, falar palavras de afeto e encorajamento. E também uma coisa muito importante, faça sexo. Sexo é um elemento fundamental dentro do relacionamento. Às vezes as pessoas estão com a vida sexual tão fragilizada que outras partes da relação, porque tudo tem conexão dentro do relacionamento. Quando o sexo não tá bom no seu relacionamento, isso pode afetar a sua segurança. Quando a sua segurança não tá legal, você começa a ficar ciumento, ciumenta. Quando o ciúme atinge a relação, o outro se sente agredido, o outro se sente controlado, o outro se sente que você tá exercendo possessão, você está sendo possessiva dentro do relacionamento. E aí começa a ficar tudo descontrolado, desorganizado, tá? E Diane falou assim, faço todos os dias, pergunto todo dia como ele está, como foi o dia. Perfeito, é isso aí. E não por protocolo, mas porque você se importa com isso. Porque você acha importante exercer isso dentro do relacionamento. Perfeito. O Diogo botou, antes de sermos excelentes, temos de ser frequentes. Perfeito. Olha aí a frase do dia. Antes de sermos excelentes, precisamos ser frequentes. Então, exerça, faça o básico dentro do seu relacionamento. E quando você fizer o básico, você vai ver que tudo vai ficar mais fácil. E aí as questões mais complicadas, como por exemplo, envolver o perdão, envolver a conexão emocional, tudo isso que é muito profundo vai vir com o tempo. Mas faça o básico, pelo menos inicialmente, tá? Por fim, para a gente finalizar a nossa live de hoje, a gente tem um dos pontos que eu considero um dos mais importantes, né? Para você ter uma relação de sucesso, uma relação boa, uma relação saudável, uma relação que dá certo. Né? A gente precisa de relacionamentos que deem certo, né? E esse ponto é invista em você, né? A gente tem tantas pessoas que estão perdidas dentro do relacionamento, elas não sabem o que é importante para elas, o que elas desejam, com o que elas sonham, quais são os seus maiores medos, quais são os seus projetos, quais são as suas inseguranças. Ela acaba confundindo tudo no relacionamento, acaba sendo uma bomba emocional dentro da relação que desestrutura todo o relacionamento. Então, investir em você é o ponto principal, fundamental para você ter uma boa relação. Você conseguir saber do que você não abre mão naquele relacionamento. Olha, eu não abro mão de que tenha cuidado básico. Por exemplo, né? A gente falou aqui de cuidado. Eu não abro mão do bom dia, eu não abro mão do afeto, eu não abro mão do respeito, eu não abro mão, sei lá, vamos dizer aí, do que vocês não abrem mão? Digam aí pra mim. Ele já me colocou, eu tenho tudo isso comigo. Eu não deixo pra fazer sexo. Oi, peraí, calma, deixa eu tentar ler isso aqui. Eu tenho isso comigo e não me deito pra fazer sexo. Deixo acontecer todas as noites, porque pessoas que se deita já pensando em fazer, se sente usada. Legal, isso é muito bacana, né? Deixar as coisas fluírem. Isso é muito importante, muito bacana. E quando você fez o básico e mesmo assim a pessoa não muda. Olha, vamos lá. O básico, ele é a porta de entrada, né? E você precisa fazer as análises necessárias dentro da tua relação. No sentido de que, eu tô ali, eu tô fazendo a minha parte, tô executando todos os dias o que eu acho que é importante, né? Mas o primeiro ponto é para. O que o outro solicitou de você? Né? O que o outro tá pedindo na relação? Você tá conseguindo suprir também o que o outro está pedindo na relação? Tá? Mas se você está fazendo tudo, se você está se dedicando a esse relacionamento, e mesmo assim o outro não tem reciprocidade, você precisa ter uma DR, né? Discutir a relação e dizer para ele o que você está sentindo, como você está se sentindo, que você não está sentindo reciprocidade dentro desse relacionamento e principalmente o que vocês querem fazer com isso, né? Eu não sinto reciprocidade da minha relação. Ok, mas o que a gente vai fazer com isso? Né? É uma decisão difícil, eu sei, mas é preciso a gente pensar que se hoje
não há afeto, reciprocidade, não há companheirismo na relação, essa relação está defasada. Essa relação tá à beira do abismo, né? À beira do abismo que se fala, tá ali no precipício, certo? E eu lembro sempre, é preciso pensar que a esperança tóxica é complicado. A gente achar que o outro vai mudar, ou que a relação vai mudar, e no final nunca muda, e a gente está sempre na espera do milagre, né? A espera do milagre é complicado, porque a gente às vezes espera, o outro não muda, não está disponível para mudança, né? E a gente continua insistindo. Eu aconselho sempre psicoterapia, porque psicoterapia é exatamente esse movimento de você mergulhar em si mesmo, mergulhar na relação. Porque talvez ele também enfrente alguns monstros, né? Alguns demônios aí. Aqui nada no sentido religioso, tá? Tudo no sentido do campo emocional. Ele enfrenta os seus próprios monstros e aí ele precisa dar significado a tudo isso, ao que ele sente, ao que ele pensa, como ele vê a relação, para que a relação consiga fluir. Então pensa sobre tudo isso que eu falei, certo? Então a gente precisa entender, se conhecer sobre os nossos desejos, nossos sonhos, do que a gente não abre mão, quais são as nossas inseguranças. A gente precisa investir em amor próprio. A palavra, eu diria, do ano é amor próprio, tá? Amor próprio é fundamental, é básico. Eu vou passar aqui uma imagem para vocês também, ó. Essa imagenzinha aqui, ó. Quando a gente não se ama, acho que a imagem nem ficou completa, não foi? Mas era basicamente assim, quando a gente não se ama, a gente não pode amar ninguém e não pode ser amado por ninguém. Por alguém, tá? Então, quando a gente não se ama, a gente não consegue amar e a gente não consegue ser amado. Sabe por quê? Porque a gente não entendeu o que é o amor. Porque a gente só consegue entender o que é o amor quando a gente exerce com nós mesmos. Então você precisa exercer o amor próprio. Você precisa se respeitar primeiro para que o outro te respeite. Você precisa se amar primeiro para que o outro se ame. Você precisa se colocar como prioridade para que o outro, em algum momento, te coloque também como prioridade. Certo? Às vezes a gente se permite viver relacionamentos frágeis, fúteis, tóxicos, mas a gente vai se permitindo, porque parece que é a única forma da gente conseguir viver um relacionamento, mas não é, tá? Um relacionamento, ele tem que ser um bom relacionamento, e ponto. A gente tem que se autovalorizar. A autovalorização, ela é fundamental para a gente conseguir ter uma boa relação. Eu me valorizo, me cuido, me amo, e a partir do meu transbordar, eu consigo, de alguma forma, mudar meu relacionamento, tá? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi um conteúdo bem denso, né? E a gente acaba perdendo muita gente no meio do caminho porque o conteúdo é denso. Mas eu acho que a minha proposta aqui com vocês é exatamente isso. É a gente falar sobre relacionamentos de uma forma densa, de uma forma realmente que traga mudança. E eu poderia aqui chegar e falar sobre muitas coisas superficiais, mas eu prefiro falar com vocês exatamente sobre coisas que eu acho que são fundamentais e que mudam relacionamentos. Mudam relacionamentos, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente conversou aqui. Lembrando que, como eu falei algumas vezes durante a live, a principal ferramenta hoje que eu acredito de mudança para você e para o outro é a terapia. É esse momento em que você consegue parar para refletir sobre suas próprias questões, sobre seus medos, seguranças, desejos. E aí quando você consegue entender isso, tudo fica mais fácil dentro dos seus relacionamentos, tá? Então, a chave, muitas vezes, a virada de chave está dentro do processo de terapia, que é o processo de autoconhecimento, né? Mas é o processo de autoconhecimento que eu mais domino e que eu conheço, que melhor tem resultado, é a psicoterapia. Então, investir nisso eu acho que é algo muito importante para todo mundo, tá? Excelente noite para vocês, já vai dar 10 horas da noite. Fiquem muito bem por aí, tá? E durante a semana aí, todos os dias com vídeos, tá? E também nos stories, participem lá dos stories, tá? Vou colocar algumas caixinhas a mais pra gente conversar, tá? Grande beijo,
Fiquem bem. Tchau, tchau.